Casos de mistério. O projeto didático Contos de Assombração tem por objetivo trabalhar com os alunos a produção de textos de contos de assombração, destacando as etapas para sua produção, como o planejamento, a textualização, a revisão, transcrição, edição, e ressaltando as marcas linguísticas que caracterizam o gênero desse conto. A escrita e ilustrações desses contos foram feitos pelos alunos do 5º ano A da Escola E.E. José dos Santos de Aspásia, sob a orientação da professora da sala Lilian e a professora Olívia da disciplina de artes. Nós agradecemos a Deus, primeiramente, pela realização deste trabalho. Também agradecemos à coordenadora Adelita Matoso pelas orientações, aos pais responsáveis pela dedicação, paciência e apoio aos alunos, pois, através da colaboração de todos, que foi onde nós conseguimos concretizar nosso projeto Caso de Mistério. O nome do meu conto é A Casa Mal Assombrada. Autora Mayra. Em um belo bairro existia uma menina chamada Alice. Um dia ela e seus amigos estavam brincando e encontraram uma casa com aspectos assombrosos. Ela era abandonada, com sua madeira toda estragada. Então, a porta se trancou. Eles ficaram com um medo danado. Eles então prosseguiram. Então eles viram um vulto. As janelas começaram a bater. O céu se fechou. Os lobos começaram a uivar. O bairro inteiro correu para dentro de suas casas. Aquele lugar ficou assombrado. De tanto medo, eles quebraram a porta, que era feita de madeira, e saíram correndo. As bruxas davam risada, os vultos passavam, fantasmas passavam, lobos uivavam, gritos e alguns passos atrás deles. Alice caiu. Os amigos dela deixaram ela para trás. Ela desmaiou. Quando ela acordou, percebeu que tudo aquilo era só um sonho. Assombrada Casa 606. Numa sexta-feira atrás do ano de 1912, brincava na rua 3 garotos. O primeiro era Joaquim, de pele escura, com a aparência de uma criança magra. O segundo era João, já esse tinha uma aparência de uma criança bem robusta. E o último e mais novo da turma era Afonso, de estrutura média-baixa. Jogavam bola na rua quando a bola caiu na Casa 606. Todos ficaram com medo, pois aquela era a casa mais medonha da vizinhança, sendo construída no século XVIII. E os garotos ficaram receosos em ir pedir a bola, mas foram assim mesmo, chamando o dono, onde apareceu um velho com figura horripilante, com a aparência de um morto, com muitas cicatrizes pelo rosto, cabelos grisalhos, com a estrutura do corpo bem magra, aparentava ser fraco. Então o velho, sem muitas conversas, mandou os garotos ir embora, pois não ia devolver nada. No dia seguinte, os garotos marcaram de entrar na casa 606 à meia-noite, à noite, para ir pegar a bola. Todos com muito medo entraram, e no andar de cima, então uma luz acendeu no andar de cima, então resolveram continuar e entrar de fininho, subindo até a porta do quarto, e quietos ficaram observando o velho, que estava sentado em sua cama, ouvindo com uma música muito triste e olhando para um álbum que havia várias fotos antigas. Aparentava ser sua esposa. Esta já havia falecido há mais de 5 anos atrás. Então foi onde o velho ouviu um barulho e olhou para trás, vendo os garotos. Eles correram descendo as escadas. O velho deu um grito, dizendo para eles pararem. Os meninos congelaram. O velho, muito calmo, desceu as escadas e pediu com muita educação para conversar. Os meninos, com muito medo, sentaram e ouviram o velho, que dizia um tremor em sua boca, que sentia muita falta de sua família e precisava de amigos. Os meninos ficaram aliviados e conversaram com o velho, dizendo que daí por diante seriam amigos. Fim. O cemitério assombrado. Era meia-noite, mês de outubro. 2 garotos do interior seguiam pela rua do cemitério, pois voltavam de uma festa e estavam indo para casa. E por sorte, um deles tinha
uma lanterna, pois, justo naquela noite, as luzes estavam queimadas e, além de estar muito escuro, era assombrado, mas continuaram a andar. Enquanto chegaram em frente ao portão do cemitério, ouviram barulho estranho de dar muito arrepio, e os garotos ficaram com medo, pois havia uma história em que, meia-noite, a alma assombrada aparecia por ali. Um dos garotos disse: "Vamos correr daqui, porque está ficando muito assustador." O barulho que vem do cemitério lembra a história que eu conto. A menina morta. Numa cidade muito pequena havia uma menina que se chamava Alexandra. Ela não gostava de morar com seus pais, então resolveu sair de casa para morar numa pensão, sendo que o dono era o pai de sua melhor amiga. Alexandra se mudou-se à pensão, porém não sabia que ao lado havia uma casa abandonada e mal assombrada, onde muitos não entravam por medo das lendas que havia naquela casa assustadora. Como Alexandra não acreditava em lendas, decidiu entrar para ver se havia algo que pudesse usar em seu quarto, pois ela não tinha muitos móveis. Andando pela casa, começou a escutar barulhos, rugidos e gritos, mas ela não ainda se assustou, pois era muito corajosa. E foi quando de repente viu um vulto a passar e segurar. Então, de tanto medo, ficou paralisada. Após passou uns dias, os moradores da pensão e sua amiga começaram a sentir sua falta e decidiram ir procurá-la na casa mal assombrada. Mas infelizmente já era tarde, pois Alexandra não estava mais viva. O mistério mais uma vez ficou no ar, porque ninguém sabia o real motivo da sua morte. Aluno Arthur do 5º ano A. Os dois irmãos e o fantasma. Marcos e Mateus são irmãos e eles foram visitar a sua avó nas férias. Após terem chegado lá, ouviram um barulho estranho vindo de uma casa quase para cair. Foram ver o que era. Após terem chegado naquela casinha, a luz estava piscando sem parar, quase para queimar. E ouviram um barulho estranho novamente. E foram ver o que era na sala. Após terem chegado lá, tomaram um baita de um susto. De um fantasma macabro e horrendo. E nunca mais voltaram naquela casa mal assombrada. Esse foi o conto meu e do Thiago Schumann. O Castelo Mal Assombrado. Estava Maria e João em casa num tempo muito frio e chuvoso. Mas naquela noite, eles resolveram andar pela floresta, pois ouviram barulhos. Foi quando eles avistaram um homem que dava muito medo e arrepio só de olhar. Mas este homem não tinha os visto e fez gestos que não dava para compreender. Ele estava com uma roupa muito suja, rasgada. Quando João e Maria viram isso, saíram correndo no meio da mata. Maria, como era medrosa, saiu gritando, mas percebeu que João ficou lá, porque era muito valente.
Naquele momento em que João ficou na floresta, ele descobriu que era um homem de aparência muito feia. Era um lenhador. Então seguiram o caminho e acharam um castelo enorme. Quando lá chegaram, viram a porta do castelo que estava aberta e entraram. Aí disse João: "Estou com medo", João disse. "Mas por quê?" "Achei super estranho a porta estar aberta. Parece que estavam nos esperando." Quando mal falou, a porta fechou. Então os dois viram uma passagem secreta e entraram, mas quando se viu que era a sombra de uma pessoa. Os dois ficaram amedrontados. Então João disse a Maria: "Vamos dar o pé." Nesse momento apareceu finalmente o homem que eles encontraram no meio da floresta, mas também ouviram uma voz dizendo: "Acorda, filho." Mas isso tudo não passava de um sonho. O susto da velha corcunda. Há mais de 100 anos atrás, na cidade de Teresina, Piauí, em uma casinha bem simples, morava uma velha corcunda chamada Gertrudes. Em uma noite, infelizmente, ela faleceu. E como todos do bairro a conheciam por ser curandeira, organizaram um velório junto a seus familiares, sendo que naquela época era comum fazer velório nas suas próprias casas. Então, a colocaram em cima da mesa sobre um pano branco e a amarraram com tiras de couro, pois sua corcunda não a deixava deitada. Passado um tempo em que todos estavam distraídos, a velha se levantou de repente, assustando a todos. Assustando a todos que estavam ali, e imaginando que ela poderia ter ressuscitado, mas foi apenas um engano, pois quando olharam para debaixo da mesa, estavam os cachorros de Dona Gertrudes, Bob, Lupita e Neguinho, roendo o couro que a amarrava. Com isso, perceberam que a velha não havia ressuscitado, mas que foram apenas os cachorros. Alunas Lara, Letícia e Monize, 5º ano A. Contos de assombração. Texto: Os macacos. Certa noite, em um sítio onde ali estavam 2 casas, uma de cada amigo, João e Adolfo, eles estavam dormindo, mas escutaram um barulho. Foi quando os dois acordaram. Com um susto, foram pegar a lanterna para iluminar. As casas ficavam uma do lado da outra. Então, João iluminou na janela da casa de Adolfo e viu outra luz. Ele então foi dormir, mas mal sabia que a luz era o Adolfo, que também levou um susto. No outro dia, João falou: "Adolfo, ontem de noite, na sua casa, tinha uma luz. Eu fiquei com muito medo. Então, voltei a dormir." Adolfo então falou surpreendido: "Então era você do outro lado?" Então anoiteceu. Eles novamente escutaram um barulho. Caçaram a lanterna, mas não encontraram. Foi então que pegaram as lamparinas. Iluminaram a árvore e tinha 2 luzes. Eles ficaram com medo e foi dormir. No outro dia, acordaram e viram suas lanternas embaixo do pé de manga. E quando olharam para cima, 2 macacos. Autoras Stephanie e Flávia. Título: O Cemitério Assombrado. Conto de assombração. Uma vez me contaram que uma mulher foi de noite andar na floresta e quando ela viu que tinha um homem na ponte, foi conversar. A hora que ela chegou lá, ficou dura. O homem era do cemitério amaldiçoado. Que lá, uma mulher de um olho só, que mata os outros e nasce um corpo, espírito, e ela coloca uma cabeça de animal no lugar da cabeça normal. Por isso, é assustador e hoje ela já tem 20.000 escravos. E lá porque é chamado
a palavra de cemitério porque a cabeça é enterrada e forma uma cruz escrito o nome da pessoa. Fim. Maria Estela e José Pedro sempre sonharam em se casar e ter uma família feliz, até que um belo dia decidiram se unir e começar a arrumar os preparativos para a festa. Eles alugaram uma bela chácara às margens de um rio, cercados de florestas, onde tudo parecia ser lindo e acolhedor. Mas mal sabiam que naquele lugar, uma noiva em pleno dia de seu casamento foi brutalmente assassinada, tudo muito bem encaminhado para o esperado dia. Todos os preparativos estavam em perfeita sintonia, quando ao cair da noite, uma forte luz com ventanias apareceu em meio à floresta, seguido de gritos arrepiantes, derrubando e agredindo os convidados. Todos fugiram daquele lugar amedrontador e nunca mais foi realizada nenhuma cerimônia naquele lugar, pois após o acontecido, descobriram que ali tinha sido enforcada uma noiva que jurava amor eterno do seu futuro esposo, mas brutalmente assassinada e enterrada naquele local de forma cruel, ela jurou vingança. Então o espírito perturbado da morta jurou quem escolhesse casar naquele lugar não teria um final feliz. Aluna Chayenne do 5º ano A.